Olá pessoal, eu sou Fer Moraes do canal Luzes e nós vamos para mais um subtítulo do livro Fundamentos da Reforma Íntima, com um tema então que também é de extrema importância, que é a responsabilidade no cotidiano cristão. Antes de começarmos essa primeira parte, eu quero fazer uma reflexão com vocês. O que é cristão para você? O que é ser cristão para vocês? Como que seria essa responsabilidade no cotidiano de um cristão? Lembrando que muitas vezes as pessoas acham que cristão é apenas colocar várias medalhas no pescoço, correntinha, camiseta e ler a vida de Cristo. Não é cristão apenas ser assim. Mas sim é você praticar as ações e as atitudes que Cristo fez quando então estava vivo fisicamente aqui no nosso planeta. Ou pelo menos procurar fazer. Procurar ser uma pessoa melhor, não apenas no Natal ou no Ano Novo, ou promessas de Ano Novo principalmente, mas são todos os dias. Então, às vezes eu fico pensando, quando eu vejo um líder religioso, bispo evangélico, ou médico espírita, não importa a religião, um atacando o negro, falando que é uma raça amaldiçoada na Bíblia e tal. Gente, Jesus não era nada disso. Então vamos aqui começar esse subtítulo para a gente ver mais profundo qual que seria a responsabilidade no cotidiano de uma pessoa cristã. 668. São os encarnados levados diariamente a agir com diligência nos seus atos, a fim de que não se tornem responsáveis por consequências negativas que haverão de reparar no futuro. O que esse 668 está falando? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ler o 668, o 669 e o 670 para eu fazer então uma banhada geral, tá bom? 669. Portanto, é cabível ressaltar que toda ação contrária ao bem é uma decorrência da falta de conhecimento suficiente ou da inexata compreensão da moral cristã. Ninguém em sã consciência seria descuidado nos seus deveres morais e cristãos se tivesse pleno entendimento da teoria dos ensinamentos contidos no Evangelho de Cristo. 670. Logo, qualquer deslize no entendimento e na interpretação, ainda que fruto da falta da evolução espiritual, leva o encarnado a não assimilar a teoria como deveria e, consequentemente, a não seguir na prática. Aí eu peço desculpa para vocês que o 671 não está destacado. Peço desculpa para vocês. Gente, antes de tudo, eu acho que eu falei em algum dos vídeos anteriores que não é necessário apenas, ou melhor, quando a gente lê o Novo Testamento, quando você lê, então, você estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como você distorcer o que Cristo fala. Não tem como. Não tem como de você arranjar uma desculpa para desviar da palavra de Cristo. Porque onde que você olha no Novo Testamento ali, tem empatia, tem amor, tem caridade, tem então uma vida dedicada ao próximo. Essa é a vida de Cristo, que é uma vida perfeita, é uma vida também, concordo que seja complexa, porque nós estamos vivendo em um planeta negativo. Negativo não, que tem uma superfície, principalmente agora na pandemia, com muito ódio, muito discurso de ódio, muita inveja. Então, não tem como a gente distorcer a palavra dele. A gente precisa, a gente que fala que é cristão, a gente que fala que é espírita, a gente precisa simplesmente pensar o seguinte: eu estou
praticando as palavras de Jesus, em todas as atitudes minhas, principalmente as negativas, são as atitudes que Jesus tomaria se ele estivesse no meu lugar? Porque, olha gente, esse tema é maravilhoso, ele cabe perfeitamente ao nosso tempo. Por quê? Porque, ao meu parecer, quando eu olho no Facebook, quando eu olho nas redes sociais, ou principalmente nos comportamentos das pessoas antes da pandemia, óbvio, a maioria das pessoas, ou nós também, eu também estou nela, a gente dá o parecer que a gente só pensa no Cristo quando a gente toma a Eucaristia. Ou simplesmente quando você está na mesa lá para fazer uma reunião mediúnica. Ou simplesmente quando você está lendo o Evangelho com a Bíblia na mão, no culto evangélico. Só que a gente não pode esquecer que é muito fácil você falar de Jesus e você rezar para Ele dentro desses lugares, tá? Mas o importante é você colocar na prática quando você está fora desses lugares. Então eu faço um convite a você que a partir de agora, cada atitude, ou pelo menos você procurar fazer, você colocar cada palavra de Cristo na sua vida. Lembrando que o Espiritismo não é só passe, não é só mediunidade, não é só você assistir palestra espírita, ou falar de Chico Xavier, ou de Valdo Franco, Raul Teixeira. Mas principalmente você, então, procurar ser perfeito, como está falando, então, não estou lembrado o Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É difícil? Claro que é. Mas nós precisamos procurar fazer. Não é tentar não, porque tentar é uma desculpa. Quando a gente fala que vai tentar, a gente não tenta nada. Nós precisamos procurar. Julgar menos as pessoas, julgar menos, ou nem julgar, que é o apropriado, quem não acredita em Deus, quem é da Umbanda. Tem tantos cristãos que julgam as pessoas pelo candomblé, pela Umbanda. Gente, você é cristão, meu. A gente é cristão. Verdade? 671. Por outro lado, os encarnados, ou alguns encarnados, a pretexto de bem conhecerem a teoria, criam teorias secundárias para justificar o seu não cumprimento do que é correto e esperado. Gente, muitas vezes, por ser vergonhice, vocês permitirem falar assim, ou por preguiça, ou covardia, as pessoas acabam criando teorias secundárias que vai desviando, então, das palavras do Cristo e da si, de pessoa, de líderes religiosos. Assim. Então, gente, lembrando que mais para frente vai falar, lembrando não, né, que eu não falei ainda, mas mais para frente vai falar que a pessoa que simplesmente cria uma teoria secundária, só para dar um exemplo, o Cristo fala para a gente amar o nosso próximo, que é os moradores de rua, principalmente os inimigos. A pessoa ali, para não amar, talvez tenha nojo de algum morador de rua, que tem muitas pessoas assim, infelizmente, elas falam, olha, Jesus falou isso, mas ele não especificou quem. Olha a ser vergonhice, vocês me permitem falar. E é uma responsabilidade mais agravada quando você faz uma teoria secundária para não seguir o caminho do Cristo. Ainda eu falo para vocês que simplesmente quem lê livros espíritas, no caso do Espiritismo, quem estuda o Evangelho, quem faz o Evangelho no lar, quem assiste palestra espírita, vai ser cobrado por tudo que aprendeu, por todo esse conhecimento que adquiriu, de material e de palestra. E lembrando também que esses casos de pessoas estudiosas, eles são mais cobrados pelo seu conhecimento do que, então, as pessoas que não conhecem Jesus. Tem muitas pessoas que simplesmente nunca pegou uma Bíblia na mão.
Então tomem cuidado. Quando a gente lê cada livro espírita, cada palestra espírita, você vai ser mais responsável pelo conhecimento. Obviamente que também, então eu não vou ler. Gente, o caminho é a leitura, o caminho é o conhecimento. O caminho da evolução é o conhecimento. Tá? A responsabilidade vai cair mesmo assim na pessoa que não lê o livro, porque ela tem acesso a ele, tem acesso ao centro espírita, não é verdade? 672 são esses, em verdade, os de responsabilidade agravada, e devem dar-se conta disso. Quem teoriza secundariamente ao que é verdadeiro e absoluto age inconsequentemente. Olha, gente, seria um crime, né, dentro do cristianismo, as pessoas distorcessem as palavras de Cristo, que já foi muito distorcida. Muitos livros e muitas pessoas distorcem a palavra de Cristo. E é um crime, não é verdade? Então, dá muito cuidado que você for falar, que você for pensar. Né? 673. Pode ou não divulgar 10 equívocos. Quando faz, influencia terceiros diretamente, guardando, acaba causando mal a si mesmo, mas terminará por prejudicar indiretamente os que vivem ao seu redor. Então logo coloca em prática o comportamento determinado por tais teorias secundárias e falsas. Gente, aqueles youtubers cristãos que ficam fazendo discurso de ódio, que ficam distorcendo as palavras de Jesus, que ficam simplesmente atacando o seu próximo, eles vão ter uma responsabilidade mais grave nisso. Eles estão cometendo um crime sem tamanho. Eu fico sinceramente abismado. Eu tenho 2 canais no YouTube, eu estou falando isso para vocês entenderem, que é o seguinte: quando você faz, eu acho que a maioria dos brasileiros não percebeu ainda, mas quando você faz um vídeo e coloca no Facebook e coloca no YouTube, a pessoa não tem a noção da responsabilidade que está tendo. Eu mesmo, que eu estou gravando agora para vocês, tem dias que tanto o canal História em Tudo, que é um canal de história, e esse, que é sobre o espiritismo, já passei um dia fazendo vídeos por luzes que deram errado, e eu já teve um dia, quer dizer, que eu procurei gravar, que eu falava uma coisa errada, eu já cortava. Teve um dia, eu dei uma enrolada, né? Não estava achando as palavras. Teve um dia que eu cheguei a fazer 10 vídeos. Porque a gente fica com medo, a gente fica preocupado, não é apenas de processo, não, mas um vídeo com discurso de ódio, ou um vídeo mal explicado, ele pode deixar a pessoa até depressiva. Ele pode acabar com a vida da pessoa. Então é extremamente importante, quando você fizer aqueles vídeos lá do TikTok, Facebook, toma cuidado, estude antes que você vai falar, tá bom? 674. Olha, o 675 está sendo escrito também, mas é um detalhe insignificante, né? Eu peço desculpa por isso. Pode ou não, eu já falei, né? 674, age de modo reprovável quem cultiva no cotidiano quaisquer sentimentos descritos no item 29. A gente voltando no início do livro, o item 29 seriam, se eu não me engano, todos sentimentos negativos, né? Então, tem muitas pessoas, é como que eu falei, pessoa que vai na missa, pessoa que vai no centro espírita, pessoa que vai no culto, e ela faz aquela adoração maravilhosa, aí ela chega na casa dela, ela fofoca, ela xinga os outros, ela maltrata os filhos, ela fica condenando o homossexual, ela fica condenando o negro. Gente, essas pessoas que vivem em 2 mundos, o mundo do ódio e o mundo do amor cristão, são pessoas reprováveis. Não dá para você viver em 2 mundos.
Ou você aprova a arma, ou você defende ditadura militar, ou você defende tortura, ou você defende Cristo, ou você segue Cristo, tá? Eu tenho um vídeo no Story Dudo que chama o cristianismo, cristianismo, 2 pontos. A customização da fé e o discurso de ódio nas redes sociais. Eu fiz esse artigo para uma pós-graduação que eu fiz uns 2, 3 anos, e eu mostro nesses artigos essas pessoas, algumas coisas que essas pessoas fazem nas redes sociais e o que Cristo fala. Então não dá para você viver esses 2 mundos. É igual que eu falo para vocês, de infinitas provas para simplesmente mostrar para vocês que Jesus era pacífico. Que ele era, obviamente, contra armas, se ele era pacífico, não é verdade? Mas eu quero ver se eu adapto esse vídeo, a customização da fé, na visão espírita, no espiritismo, e eu jogo aqui no canal para vocês. O melhor eu faço para vocês com muito amor e carinho. 675, o núcleo fundamental de desenvolvimento do ser humano. A família convive com responsabilidades e desacertos de um membro no seu cotidiano. Essa frase, gente, a gente pega talvez até uma explicação que não... A gente transforma, a gente mostra uma visão diferente. A família, o pai, a mãe e os filhos precisam se lembrarem que a caridade começa dentro de casa. Tá? Não adianta nada, como que eu disse, você ser uma boa pessoa no centro espírita, uma pessoa maravilhosa na igreja, e na sua casa você fica atormentando os outros. Tá certo? E aí eu faço um convite para vocês a simplesmente fazer o evangelho no lar, é verdade? Dá uma pesquisada no YouTube. Eu acho que eu posso até fazer um vídeo sobre isso, né? Do jeito que eu faço o evangelho no lar. Mas é isso, gente. Eu achei que a família precisa estudar, precisa rever, precisa procurar meios aí para conhecerem cada vez mais a palavra de Cristo, fazer uma reflexão, né? 676. No casamento, marido e mulher possuem deveres recíprocos e são responsáveis pelo bem ou pelo mal que causam um ao outro. Ingressar nessa relação, cujo cerne é o sentimento, faz com que a disciplina e a diligência no teatro humano devem ser bem cuidados. Gente, é a mesma coisa, né? A mulher vai na igreja, no centro espírita, o marido vai na igreja e tal, e um faz mal para o outro. Muitas vezes a mulher ela dá infeliz, ou principalmente o homem, ele procura então amantes, procura se divertir fora de casa sexualmente. Não tem nada a ver com isso, obviamente, cada um faz a sua vida, mas faz parte do estudo aqui. E tudo isso é contra Cristo. É tudo contra o cristianismo. Tá? É aquela frase que Jesus fala, que serve então para tudo que a gente conhece, né? Perdão. Trate a esposa como você gostaria de ser tratado. Trate o seu filho como você gostaria de ser tratado. Trate sua mãe como você gostaria de... Como você gostaria de ser tratado. É difícil? É. Mas tem oração. Tem o passe virtual. Tá certo? 677. Por isso houve referência ali atrás no que diz respeito ao relacionamento sexual bem orientado no contexto da relação conjugal. Não deve ser usado como fonte de desgaste emocional ou instrumento de pressão de um cônjuge sobre o outro. Ao contrário, merece ser considerado como mecanismo de exercício do amor. O sexo, ele é um mecanismo, um instrumento, um exercício do amor do casal. No qual, então, que o marido precisa esperar
Esperar não, me desculpem. Precisa compreender o tempo da mulher, as vontades da mulher, e a mulher precisa compreender as vontades do homem. Lembrando que o homem e a mulher é uma equipe. Tá certo? E eu peço para vocês tomarem muito cuidado com criança. Porque quem sofre no casal, entre os dois, é o terceiro, é a criança. 678, já está acabando, né? Sem da união sexual, esse 678, gente, ele já é explicado, né? Não precisa de comentários. 678. Sendo a união sexual uma das necessidades do encarnado, ainda que passível de ser controlado, deve ser bem desenvolvida no relacionamento marital. Os cônjuges devem se compreender nesse contexto e um precisa respeitar a necessidade do outro, proporcionando o exercício sexual como parte dos deveres do companheirismo reinante no bom casamento. Somente no consenso mútuo é que a prática pode ser afastada. Do contrário, haverá desequilíbrio nessa balança, pois a necessidade sexual faz parte da maior ou menor evolução espiritual de cada ser humano e não se deve colocar no mesmo patamar individualidades diferentes. 679. É fruto da incúria no seio conjugal colocar as questões do sexo em plano inferior, quando sabidamente sua prática é indispensável a qualquer dos cônjuges. De outra parte, cada companheiro é responsável pelos desvios de ordem sexual que praticar, seja qual a razão que invocar. Esses 679, gente, eles estão falando que simplesmente não pode se colocar o sexo aí como obrigação ou em plano inferiores. O sexo, ele faz parte então do casamento. Né? 680. Ser diligente no seio familiar é também cuidar do assunto com a devida atenção e não descurar da educação dos filhos nesse mesmo contexto, dando-lhes norteamento indispensável sua formação. Aqui está falando da educação das crianças, né, gente? Precisa sempre cuidar da educação do filho, porque é uma extrema responsabilidade. Lembrando que criança, em casas de divórcio, não é instrumento de ódio, tá? Tem muito pai e mãe que fica jogando criança contra o outro. Lembre-se que eles vão tratar vocês, quando vocês ficarem idosos, como eles foram educados, tá? E o 681 é gerar ou não filhos, é decisão do casal. Afora razões de ordem médica, não se justifica que um homem e uma mulher unidos em matrimônio deixem de ter filho. Dentre-os como é o melhor caminho, cabe-lhes a responsabilidade pelo futuro imediato dos descendentes, evitando-os são igualmente responsáveis pelas consequências advindas desse ato de egoísmo. Gente, perdão, o homem e a mulher é um casal, é uma equipe. Então eles devem conversar e decidir sobre tudo, se vai ter filho ou não, a casa e tal. No espiritismo é extremamente necessário a vinda do filho, tá? Ou a filha. Porque sempre o pai e a mãe vai ter lições para receber e resgate para fazer de seus erros, né? Porque ninguém é perfeito. Então, no Espiritismo falou que é extremamente necessário ir para o Espiritismo, então, assim, ter o filho, mas também é totalmente egoísta o casal que não ter filho no Espiritismo. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Qualquer reclamação, qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui. Tá bom? Muita paz para vocês. Até mais.